Há algum tempo atrás, um nome que era bem falado eram as creepypastas, que são basicamente histórias na internet com algo assustador por trás. Lembro quando ficaram famosas creepypastas como Slenderman, Jeff the Killer, Jack Risonho e uma das melhores creepypastas que eu já vi, a Babá e o Palhaço. Então hoje eu simplesmente decidi que vou relembrar a época das creepypastas e o porquê elas realmente davam medo. Enfim, vamos lá. Slenderman. Se você está na comunidade de terror e mistério, provavelmente você conhece ele. Uma lenda que ficou bem famosa há um tempo atrás, com bastante desaparecimentos de crianças, principalmente. Slenderman acabou surgindo. É claro que tem uma história por trás disso e eu não vou entrar em detalhes que eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre. Mas voltando ao assunto, ele era basicamente um homem alto, todo branco e que usava um terno muito da hora. Ah, e vale ressaltar, ele não tinha rosto, o que passava uma sensação de misterioso. Ele também era chamado de muitos outros nomes, como o Esguio, o Homem Alto, o Homem de Terno e muitos outros. Ah é, e lembra que eu acabei falando dos desaparecimentos? Em fotos e relatos, Slenderman era visto levando crianças para florestas. E principalmente, florestas fechadas, que era basicamente onde ele conseguia se esconder. E ficou um bom tempo com a gente sem saber o que Slenderman fazia com suas vítimas. Até que, com a produção de filmes que foram sendo lançadas, a gente conseguia ver que Slenderman transformava suas vítimas. Ah é, eu esqueci de falar que sim, Slenderman ganhou filmes. Filmes horrorosos, mas ganhou filmes. Bom, se vocês quiserem realmente assistir esses filmes, o verdadeiro terror ali vai ser a produção desses filmes. E era pra ser algo muito bom. Mas enfim, era dito que Slenderman levava suas vítimas para a floresta e as transformava, basicamente nisso. E como ele tinha uma habilidade que o permite que ele tire suas memórias, ele fazia isso e você não se lembrava de quem você era. Então você era meio que transformado em alguma coisa. Diversas fotos surgiram do Slenderman na internet. E cada vez mais, Slenderman ficou misterioso e famoso, porque muita gente evitava passar em florestas fechadas. Jeff, seria um crime não falar dele. Bom, ele tem uma história que, apesar de muitos não gostarem da história, eu gosto bastante, porque realmente tem a ver com o personagem. Ele havia se mudado de casa com sua mãe e com seu irmão, e o que era para ser uma vizinhança tranquila rapidamente se tornou uma vizinhança maligna. Em outros países tem muito disso de você, quando se mudar, vizinhos irem te cumprimentar, falar com você. E como ia ter uma festa, Jeff acaba sendo convidado junto com sua família. Você já deve imaginar que ele foi na festa com seu irmão, tinha alguns garotos engraçadinhos lá que acabaram fazendo alguma graça com ele e ele simplesmente acabou com o rosto todo desfigurado. Você já deve imaginar que ele acabou voltando para se vingar das vítimas. Jeff literalmente se tornou um psicopata que se tornou uma lenda. E dizem que até hoje ele entra na casa das pessoas, principalmente se você faz bullying na escola ou com alguém que você não gosta. Ele aparece no seu quarto de madrugada e diz a sua frase mais famosa: vá dormir. E depois, você já deve imaginar o que acontece, né? E esse é Jeff the Killer, que passou medo em muita gente e até hoje continua passando. Creepypastas como essas são as que mais me chamam a atenção, porque ela literalmente consegue te prender ali, até o fim. Suzy era uma babá, e quando os pais de duas garotas acabam saindo para um jantar de negócios, ela acaba ficando na casa como babá. Quando ela chega na casa, as crianças já estão no quarto, supostamente dormindo. Enfim, estava tudo indo tranquilo quando ela acaba escutando barulhos de choro vindo do quarto das crianças. Como ela era uma babá, ela acaba subindo as escadas para ir no quarto das crianças, para ver o porquê elas estavam chorando. Chegando lá, ela abre a porta e acende a luz. As crianças apontam para o canto do quarto, e lá há um boneco do tamanho de uma pessoa, um boneco de palhaço. É claro que Suzy tomou um susto com o boneco. Enfim, ela coloca as crianças para dormir novamente. Sim, ela coloca as crianças para dormir novamente, depois de tudo isso. Depois ela acaba ligando para os pais e acaba falando que o boneco no quarto das crianças estavam assustando. E ela pergunta se poderia tirar de lá. O chocante dessa história? Eles não tinham estátua de palhaço no quarto das crianças. Suzy, tire as crianças da casa. Não há estátua de palhaço no quarto das crianças. Creepypastas são sim um dos melhores tipos de terror,
Porque basicamente são histórias que são criadas por nós mesmos. A gente mesmo pode criar uma creepypasta e postar em algum site. Por exemplo, Sonic Ash e também a Síndrome de Lavender Town, que são creepypastas muito boas que provavelmente algum dia eu faço um vídeo. E isso é o melhor da comunidade de creepypastas. A gente consegue criar creepypastas de diversos tipos e muitas delas conseguem chocar a gente do começo até o fim. Mas acredito que as creepypastas antigas conseguem fazer isso bem melhor. Criaturas e monstros e tudo mais são algo que passam medo nas pessoas. Sabe o que todas essas creepypastas que eu citei aqui em cima têm em comum? Todas vieram da mesma geração e todas passaram medo em muita gente. Cada um com o seu diferencial, mas com o mesmo intuito: chocar o leitor.